Bom, problematizando ainda a verdade, tem um cara que teve uma visão bem diferenciada sobre esse tema, né, e uma crítica bem bacana, que eu acho bem, assim, inaudita, né, vamos dizer assim, bem diferente, que foi o Nietzsche, né. Ele tem um livro que chama Sobre a Verdade e a Mentira do ponto de vista extramoral, algo assim. Vou pôr na descrição aí depois. O que ele fala? Ele vai por uma linha da linguagem. Então, assim, ele vai passando, né, falando sobre o que é verdade, como a gente entende que é verdade, não foge muito do que eu já disse aqui. E, assim, ele pega principalmente não a verdade só no sentido empírico, mas a registrada, que a gente tem por meio da linguagem. E ele fala que mesmo, assim, quando a gente conversa, a gente está usando a linguagem, né? Quando a gente está pensando sobre a verdade, a gente pensa em palavras. Então a própria base da formação das sentenças que vão receber o adjetivo de verdadeiro ou falso é impactado pela linguagem, entende? Então, assim, a gente vai dizer, para o ser humano a verdade é muito dependente da linguagem, né? Então primeiro ele põe esse conceito. Ótimo, então nossa verdade depende da linguagem, porque ela vai ser basicamente sentenças, afirmações que vão receber o atributo de verdadeiro ou falso, seja por correspondência, por coerência ou por pragmatismo. É assim que funciona. Não existe essas correntes sem a linguagem. Ótimo. Qual que é o problema disso? Aí ele vai falar assim, tá, e essa linguagem, ela é confiável? Você vai falar, como assim? O que está escrito, verdade? Mas o que está escrito é confiável? E ele não se refere necessariamente à afirmação, né, à proposição. Ele se refere à estruturação da própria linguagem. Como que ela se deu, como ela foi construída. A gente tem ela como um fato dado, a gente não se preocupa com isso, de como ela foi construída. Será que as bases de construção da linguagem são sólidas e confiáveis como a gente pensa? E aí ele começa a falar assim, a nossa linguagem tem muito de subjetivo e muito de arbitrário. Tá? E quando você fala de verdade que tem ali subjetivismos e arbitrariedades, isso são espécies de julgamentos, né? Que se está na base da definição do que é verdade, que é na construção da linguagem, ela vai contaminar a própria verdade que está sendo afirmada, né? Ele vai nessa linha. Então ele dá alguns exemplos assim. Fala, por exemplo, a árvore. O que é a árvore? Não, a árvore é um objeto, uma planta, né, que nasce, assim, a gente pode ir lá pegar ela e sentir que realmente existe a árvore. Ele fala assim, não, a árvore não é aquela árvore, ela é um processo de abstração. Entende? Não é uma goiabeira pequena com frutos recém-nascidos. Não é isso. Ela é uma abstração. Então a abstração é um processo de corte dos detalhes. É um conceito que ajuda, sim, a gente a falar sobre as coisas de uma maneira genérica, mas ela não é mais a verdade, ela se distanciou da verdade. Ela perdeu uma série de características ali do que é uma árvore de fato. E frequentemente a gente lida com a abstração como se fosse o próprio objeto. Ele fala, aí tem uma perda que as pessoas não percebem. A abstração é redução. É redução do que é verdade. Entende? Então ele põe esse primeiro elemento. Depois ele ataca os antropomorfismos da linguagem. A gente tende a pensar a realidade em termos do homem. E isso dá um monte de viés nas definições. Por exemplo, vamos voltar à árvore. O que é a árvore? Por que não é o árvore? Ou simplesmente árvore? A árvore é um gênero. Você está dizendo que a árvore é feminina. Já o vegetal é masculino. Tá, mas por quê? Vamos investigar lá na realidade. Vamos pegar uma árvore aqui, vamos tentar entender o gênero dela. Vou pegar um exemplo pior, por exemplo, a caneca. Porque uma árvore ainda a gente pode dizer, né, que tem um feminino e masculino, o gênero. Mas a caneca, por que a caneca é feminina? Ela é um objeto, entende? Ela não é feminino nem masculino, ela só é um objeto. Não tem gênero. Agora, na definição da linguagem, a gente vai falar assim, não, tudo bem, mas em português é assim. Em espanhol já vai ser diferente. Em inglês nem gênero tem. Né? Em espanhol é o árvore, ou água. Em português é a água. É feminino. Isso foi uma arbitrariedade, porque não tem pé na realidade. A caneca, se eu for investigar o sexo da caneca ali, eu não vou achar. Então tá, isso é uma mentira.
É uma arbitrariedade mentirosa que está na linguagem, entende? E o terceiro ponto que ele põe é sobre a subjetividade inerente também da linguagem. Então, por exemplo, quando a gente fala a pedra é dura, ele fala assim, tudo bem, dureza, vamos dizer, esse adjetivo também é uma abstração. E ele tira, vamos dizer assim, né, muito do que é a realidade, por ser abstração, como a gente já tinha falado antes. Mas também dá uma carga subjetiva, porque o que é duro para mim não é duro para você. Então é duro como? Duro quanto? Entende? Então a pedra pode ser mais dura para mim ou menos dura, dependendo da minha vivência. Se eu já levei uma pedrada na cabeça, eu vou ter uma opinião diferente de quem nunca levou. Então isso está ali na definição, né, do que é a verdade. A pedra é dura é uma afirmação. Você pode concordar, mas esse aspecto dela não está capturado ali. Entende? Então a gente tem cargas de subjetividade na própria estruturação da linguagem, das palavras, né, das sentenças. Percebe isso? Então, assim, a linguagem a gente viu aí que vai ter 3 probleminhas, né? E estes problemas a gente ignora, né? A gente não percebe o antropomorfismo ali desnecessário na linguagem. A gente não percebe o subjetivismo que pode estar carregando. A gente não percebe o reducionismo da abstração. E a gente usa a linguagem como ferramenta de definição do que é a verdade. E como a gente pode confiar nessas definições se ela tem esses problemas gigantes aí, de subjetividade, arbitrariedade, antropomorfismo, né, a parte metafórica, né, os metaforismos, se é que existe essa palavra. Então isso pode comprometer o que está escrito. Então por mais que a pessoa que está tentando expressar o que é verdade esteja bem intencionada, ela pode se ver travada aí nos limites da linguagem, ou nessas características, né, da linguagem que são mentirosas, entendeu? Que enganam quem está lendo e quem está escrevendo também, porque ele não tem essa percepção. Então a gente vai questionar aí o que a gente entende por verdade, dado estes elementos problemáticos da nossa própria linguagem. Então isso também é um desafio aí para a gente ir em busca, né, do que é verdadeiro e o que é falso. Legal? Eu achei bem bacana porque é uma visão completamente diferente dos outros filósofos. Acho que adiciona aí pro discurso, né, pro debate. Valeu, até o próximo vídeo.